Graça e paz, boa tarde. Olha nós aqui de novo, hein? Muito boa tarde para você que está aqui no nosso Vem pro Cenáculo. E essa é uma tarde maravilhosa, uma tarde especial, uma tarde onde o Senhor falará com você. E eu quero começar esse Vem pro Cenáculo deixando uma palavra de Deus, um recado de Deus para você. Ei, escute aqui, Deus ainda luta por você. É isso mesmo. Quer ouvir mais? Quer ouvir mais? Então aguenta aí. Mas antes, vamos lá comigo? Olha, eu quero te convidar a compartilhar o link dessa transmissão para o maior número de amigos que você tem. Sabe por quê? Porque com certeza seus amigos precisam ouvir uma palavra de Deus e você pode ser um abençoador. Você pode divulgar a palavra de Deus e fortalecer alguém que esteja cansado, talvez desanimado, né? Que está enfrentando lutas e precisa receber essa palavra. E se você é essa pessoa, não deixa para trás o seu pedido de oração. Aqui no nosso chat, deixa seu pedido de oração. Sabe por quê? Porque tem uma equipe de intercessores que com certeza estarão orando por cada pedido. Nós temos recebido respostas, nós temos visto milagres do Senhor, porque a palavra de Deus nos afirma, desde a eternidade não se viu, nem com os seus ouvidos ouviu, um Deus como o Senhor que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus luta por você, Deus luta por você. E esse é o tema da nossa ministração desta tarde, do nosso Vem pro Cenáculo. Sabe qual é? Desembainhe a sua espada. Olha, tá na hora de você lutar. Desembainhe a promessa. Olha, o Senhor luta por você. E nós vamos ler Josué capítulo 23, perdão. A partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Chamou Josué a todo Israel, e os anciãos, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e disse, já sou velho e entrado em dias, e vós tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus, e a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é aquele que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, dentre as nações que restam, juntamente com todas as nações que temos eliminado, umas e outras, desde o Jordão ao Mar Grande, até o pôr do sol. O Senhor vosso Deus os afastará de vós, e os expulsará da vossa presença, e vós possuireis a vossa terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos apartais, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção de nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem servis a eles, mas o Senhor vosso Deus, a ele vos apegareis, como fizeste nos dias de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Nós lemos esse texto, nós podemos ver o Senhor confirmando a sua promessa. Existe um Deus que luta por você. Ele ainda luta por você. Sabe, muitas vezes nós não temos inimigos como naquela época. Inimigos que vestem uma armadura, que estão ali em cima de um cavalo. Não, os inimigos muitas vezes, nos dias de hoje, eles são diferentes. Sabe como que eles se apresentam? Eles se apresentam com o medo, com a insegurança, com a ansiedade. São inimigos da nossa alma. Dúvidas, problemas financeiros, problemas familiares, doenças físicas, doenças emocionais.
Existem uma série de inimigos que nós enfrentamos hoje, mas a boa notícia é: o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que deu vitória ao povo de Israel, Ele não mudou. Ele continua lutando por você. Ele é o mesmo Deus. Ele luta por você. E eu quero deixar nesse início de tarde 3 verdades para que você não se esqueça que esse Deus continua lutando por você. A primeira é: o Deus que luta por você, Ele não mudou. É isso mesmo. Como nós lemos no versículo 3, olha, o Senhor falando: vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas as nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é quem lutou por vocês. Josué, ele já está velho. Quando ele escreve isso, ele sabe que os seus dias estão chegando ao fim, mas a sua fé não envelheceu. A fé de Josué continuava forte, firme. E Josué chama o povo e faz o povo lembrar. Josué não estava contando uma história que não aconteceu. Josué estava lembrando, fazendo o povo lembrar, trazendo à memória daquele povo quem era o nosso Deus. E eu quero nesta tarde trazer à sua memória quem é o seu Deus. Em Êxodo capítulo 14, no versículo 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Em Salmos capítulo 24, versículo 8 está assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Olha, talvez você esteja enfrentando momentos de crise, momentos de luta, talvez seja no seu casamento, talvez o seu casamento esteja passando por uma luta tão grande que você olha para ele e fala: não tem mais jeito. Talvez você esteja enfrentando uma doença, ou o seu filho, ou alguém muito próximo a você, enfrentando uma enfermidade, uma notícia que te tirou o chão, não é? E você olha e fala: e agora? E agora? Diga para esse problema: eu não estou sozinho. O Deus que libertou o povo de Israel do Egito, o mesmo Deus que deu vitória ao povo de Israel, Ele não mudou. Ele continua lutando. Ele luta por você. Deus luta por nós. Essa é a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração. E eu peço que você não se esqueça. E peço também para que você faça desta verdade que está na palavra de Deus uma declaração nos seus lábios. Diga para o problema: Deus luta por mim. Diga para o problema: eu tenho um Deus que luta por mim. Você não está sozinho. O Senhor luta por você. O Senhor está dizendo hoje: ei, você parou para me ouvir. Você parou para me ouvir. Você não está sozinho. Você deu atenção a mim. Então, eu luto por você. Recebe isso? Tem um amém aí? A segunda verdade que eu quero deixar para você é: quando eu olho para a promessa, o Senhor me fortalece. Quando você olha para a dúvida, o desânimo, a tristeza, ela tende a trazer, sabe, uma desesperança, um cansaço emocional. Mas quando você olha para a promessa, a sua fé é fortalecida. Então, nessa tarde, esta segunda verdade, olhe para a promessa, porque o Senhor quer fortalecer a sua fé. Onde está isso? Nos versículos 9 e 10, está escrito assim, em Josué capítulo 23, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só homem, um só de vocês, perseguirá 1000, porque o Senhor, seu Deus, é quem luta por você. Josué fez uma declaração: um só perseguirá 1000. Essa declaração parecia impossível de ser realizada aos olhos humanos, mas não. Sabe o que Josué estava querendo mostrar para o povo de Israel? Que não é sobre o guerreiro,
Não é sobre a força que o guerreiro tem. Não é sobre a sabedoria que você tem. Não é sobre o quão poderoso você acha que você é. Não é sobre você. É sobre o Deus que luta por você. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é sobre nós, é sobre aquele que luta por nós. É sobre aquele que luta por nós. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, está assim: pois o Senhor seu Deus os acompanhará, lutará por você contra os seus inimigos e Ele mesmo lhes dará a vitória. Imagine um homem sozinho, enfrentando um exército. Agora imagine esse homem sozinho, vencendo um exército de 1000 homens. Esse homem sozinho, ele não luta sozinho. Existe um Deus que não o desampara nessa guerra. Eu quero que você imagine. Talvez você esteja se sentindo nesta tarde sozinho. Mas olha, mesmo que 1000 homens, mesmo que os seus inimigos se levantem contra você, não é sobre a sua força, é sobre o Deus que luta com você. E o Senhor lhe dará força, graça e livramento para que você conquiste, para que você vença todos os inimigos que se levantarem contra você. Declare também: eu sou mais que vencedor. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Amém, querido? E a terceira verdade que eu quero encerrar o nosso Vem pro Cenáculo é: o Senhor que traz a vitória, que luta por mim, que me faz olhar para a promessa, Ele me chama a ter um compromisso com fidelidade. É isso mesmo. No versículo 6 de Josué, capítulo 23, o Senhor nos exorta através da sua palavra. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só, o que o Senhor está falando? Seja forte e não se desvie. Sabe, nós precisamos aprender a viver uma vida de fidelidade a Deus. A vitória não depende do quão forte você é durante a sua guerra, não. A vitória depende da sua fidelidade. Sim, é isso mesmo. A vitória não é só travada por aquilo que você pode falar, fazer, não. Mas a sua fidelidade em Deus conta muito. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Percebe a sequência? Você se sujeita a Deus em fidelidade e aí que você vai resistir ao diabo. Por você ser fiel a Deus, por você estar se sujeitando a Deus, quando você resiste ao diabo, só tem um lugar que o diabo pode ficar. Sabe aonde? Debaixo dos seus pés. Em Salmos capítulo 91, versículo 7, diz assim: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Percebe? Se você estiver em Deus, se as palavras de Deus estiver guardadas aí no seu coração, se dos seus lábios não saírem dúvidas, mas saírem palavras, sabe, de um homem, de uma mulher que sabe quem Deus é, Ele vai lutar por você e vai te dar a vitória. Por isso que é importante você viver uma vida de fidelidade. Eu quero te convidar nesse início de tarde a voltar às práticas espirituais. Oração. Volte à leitura da palavra. Volte a ser fiel. Vitória sem fidelidade é uma conquista aparente. É uma conquista vazia. É Deus que nos garante a vitória. Sabe por quê? Porque a fidelidade com Deus, ela traz a vitória e traz também o cumprimento dos propósitos eternos de Deus que trazem alegria para o coração do homem. Amém, querido? Quem é o Deus da sua vida? Será que você tem clamado ao Deus que é vencedor invicto, que batalha por você? Ou será que você tem chorado pelos cantos? Será que essa palavra mexeu com você? Olha, então eu quero nesta hora orar por você. Josué encerra a sua jornada
exaltando a Deus, porque ele não fala de si mesmo, ele fala de uma liderança conquistada por um Deus que trabalha por ele. Então, vamos orar? Coloque seu pedido de oração. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor que lutou por Josué também luta por você. Senhor, eu quero te adorar, porque o Senhor não mudou. O Deus que conquistou, que trouxe a vitória para o povo de Israel, é o mesmo Deus que luta por nós. Eu quero, Senhor, colocar diante do Senhor cada pedido de oração, cada homem, cada mulher que tem parado agora para ouvir essa ministração. Senhor, eles têm necessidades, desafios, crises, lutas, mas eu quero pedir, Senhor, intervenha nesse momento. Vem com o teu poder e traz a vitória, que eles possam ver que o mesmo Deus que lutou no passado ainda luta hoje, e que eles possam ver a tua mão sendo estendida, trazendo a vitória sobre cada um deles. Eu os abençoo para viver uma vida de vitória como o povo de Israel, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida e não se esqueça, o Senhor te chama para viver uma vida de fidelidade. Ele é quem luta por você. E amanhã a gente está de volta, hein? Beijo no coração e fique com Deus.